avaliação desse paciente? Por exemplo, trabalha com anti-envelhecimento. Sim. Né? Então, como é que eu faço uma avaliação para o paciente do que ele vai ter que comer, não vai ter que comer? Eu digo mais porque o nosso objetivo aqui, é prático, né? É até assim, é serviço de utilidade pública. Tá certo. É quem o paciente deve procurar. Tá bem. Como que ele pode, porque ele está te vendo falar, Laíra, assim, ó, olha, tem que procurar, tem que tomar, a gente não consegue comer vitamina, tá, mas eu não consigo comer tudo que eu preciso. Tá, e aí, quem eu procuro, como que eu faço, hoje e quem existe, é médico, o que faz? Hoje existe uma especialidade médica no mundo, nós somos mais de quase 100 mil médicos no mundo, fazemos um congresso 2 vezes por ano nos Estados Unidos, onde vão 10, 12, 15 mil médicos de anti-envelhecimento. É uma especialidade, hoje tem pós-graduação nisso, tem mestrado nisso, tem MBA nisso. Quer dizer, hoje é uma especialidade médica, é o médico trabalhar com anti-envelhecimento. Nós temos a idade biológica, que é a idade do desgaste do corpo, e temos a idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Então, por exemplo, eu tenho, na minha idade cronológica, eu tenho 66 anos. Está lá, nasci em 1945, tenho 66 anos de idade. Quando eu faço o teste da idade biológica, que eu já fiz nos Estados Unidos, eu tenho hoje 52 anos. Então eu tenho 66 na minha certidão de nascimento. Eu tenho 52 na minha idade biológica. É coisa boa. O que faz essa diferença? É o seguinte, nós envelhecemos por várias razões. Primeiro, nós envelhecemos por uma coisa chamada encurtamento telomeral. No fim do cromossoma existe uma coisinha que segura o cromossoma, que chama telômero. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009 foi ganho por 3 cientistas americanos, um da Johns Hopkins, um da Universidade de São Francisco e um de Harvard, justamente pelo telomerase e anti-envelhecimento. Ou seja, quem falar que anti-envelhecimento não é científico está blasfemando, porque nada é mais científico do que um Prêmio Nobel de Medicina. Tem que ser... Isso saiu na televisão agora, não faz muito. Exatamente sobre isso. Então, vai encurtando o telômero e o cara vai envelhecendo. A tentativa é manter comprido. Exatamente, exatamente. Então, existem enzimas chamadas telomerases que esticam esse telômero. Existe uma substância, existe uma erva chinesa chamada astragalos ou astrágalos, que quando, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego tomando astragalos era condenado à morte. Olha que coisa absurda. Porque sabiam na época já que existe uma substância lá que é um ativador de telomerase. Ou seja, só o imperador, a imperatriz, os parentes poderiam tomar o astragalos porque iam viver mais. Isso é a capacidade de prolongar a longevidade. Você vai ver no seu consultório, os seus representantes de laboratório que vêm lhe visitar, eles vão começar a trazer nos próximos 5 anos análogos de telomerase, que são substâncias que vão ter essa capacidade. Então esse é um mecanismo. O segundo mecanismo de envelhecimento... Só por curiosidade, qual é a erva que tem esse? Astragalos. Você pode conseguir isso numa farmácia de manipulação. Astragalos 300 miligramas uma vez por dia. Ad infinito. Isso aumenta a longevidade das pessoas. Essa erva é usada na China há mais de 5 mil anos. E só podia tomá-la o pessoal da família do imperador. Senão era condenado à morte, se fosse pego tomando essa erva sem ser da realeza. E o pessoal faz essa manipulação? É confiável? É confiável, não. O Brasil, as farmácias de manipulação do Brasil são muito boas. O Brasil é o país que mais tem farmácia de manipulação no mundo. Nós temos entre 7.500 e 8.000 farmácias de manipulação no Brasil. Astragalos, 300 miligramas 300 miligramas uma vez por dia. Isso já é uma dica boa. Pois é. Isso já anotei aqui. Mais um comprimidinho para me acelerar. Isso é para trabalhar com a telomerase. Agora... Aliás, você pode fazer isso na farmácia de manipulação, ou eu posso te dar um endereço em Nova York, um telefone que você vai ligar para lá, eles vendem um produto chamado TA65, que é a mesma coisa que eu acabei de te passar, só que custa $70 mil por ano. E é a mesma coisa que eu acabei de lhe passar. Não, vamos deixar o astragalos, é melhor ficar nessa aí, mais barato. Tá certo. Bom, a outra coisa que faz o envelhecimento são os radicais livres. Não existe vida sem radical livre. Você já deve ter ouvido falar no radical livre. O problema não é o radical livre. O problema é quando o radical livre vai em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Aí você envelhece mais rápido. Então, tudo aquilo que for antioxidante previne o envelhecimento. Então, são as vitaminas, são os minerais, principalmente a vitamina A,
a vitamina C, a vitamina E, são antioxidantes. Então, esse é outro mecanismo. O terceiro mecanismo importante é o processo da glicação. Deixa eu explicar isso e nós vamos ter um intervalo, é isso? Isso. Eu explico antes ou explico depois? Não, podemos dar uma pincelada e deixamos isso para o próximo Pois é, bloco. você já viu quando a sua empregada mistura o leite com açúcar e faz o caramelado, aquela caramelização? Pois é, isso acontece dentro do corpo. É quando a proteína do sangue, no caso a hemoglobina, junta com a glicose e carameliza. Isso chama glicação. Quando isso carameliza, aquela hemoglobina agora não carrega o oxigênio tão bem quanto carregava. Ela fica prejudicada. Aí você tem uma hipóxia, você tem uma deficiência de oxigênio no corpo inteiro e você envelhece mais rápido. Ou seja, quem mais come açúcar, mais rápido envelhece. Muito bem, vamos fazer uma então, pausa olha, pequena? Antes da pausa, grande dica, quem comer açúcar envelhece mais rápido. Muito mais rápido. Cortem o açúcar. Muito mais rápido. E não mudem.